Fala, galera intensiva. Meu nome é Ivens. Sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 133. E no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre a relação entre o nível de mobilidade que o seu paciente atinge e o desenvolvimento de pneumonia dentro do hospital, tá bom? Antes disso, não esquece de já deixar aquele joinha para me ajudar, clicar aqui na setinha que tem aqui embaixo aqui do vídeo para compartilhar esse vídeo lá naqueles seus grupos de WhatsApp, para mostrar para todo mundo, trazer mais gente aqui para o canal. Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve. Se já é inscrito, indica aí para sua galera vir se inscrever e participar aqui do canal com a gente. Beleza? Bom, esse artigo de hoje aqui, ó, foi publicado no Journal of Intensive Care Medicine recentemente. Tem um fator de impacto de 2,889. Então, qual que é o nosso contexto, né? Então, a gente tem a pneumonia associada à ventilação mecânica, né, a famosa PAV, e a pneumonia adquirida no hospital. Então, pneumonia associada à ventilação mecânica é aquela que o paciente adquire após estar em ventilação mecânica, e a pneumonia adquirida no hospital é aquela, geralmente, que se desenvolve depois de mais de 3 dias de internação no hospital, ou seja, o paciente não pegou isso na comunidade antes de internar no hospital, ele pegou isso depois de estar internado no hospital. A PAV, né, e a pneumonia adquirida no hospital, elas correspondem por 21,8% das infecções relacionadas aos cuidados de saúde. E aí, os pacientes que desenvolvem essas infecções, ele tem maior tempo de internação, maior custo da internação, mais morbidade e maior taxa de mortalidade. Por isso que a gente precisa tentar evitar, né, essas infecções aí adquiridas no hospital e relacionadas à ventilação mecânica. São considerados fatores de risco para esse tipo de infecção pacientes mais velhos, disfagia e doença pulmonar estrutural. E aí, minimizar o uso de sedação, realizar teste de respiração espontânea e realizar mobilização precoce são tidos como fatores protetores que poderiam evitar a infecção, né, relacionada à ventilação mecânica ou a pneumonia adquirida no hospital. Então, o objetivo desse estudo aqui foi avaliar a associação entre a média diária do maior nível de mobilidade alcançado e a ocorrência da pneumonia adquirida no hospital e a pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes críticos, né? Ou seja, pacientes que estavam na unidade de terapia intensiva. Então, a população, pacientes críticos adultos, né, na unidade de terapia intensiva, a intervenção que eles estavam tentando entender aí a relação com as infecções era a mobilização precoce. O desfecho, né, era a incidência, né, ou aparecimento aí da pneumonia associada à ventilação, a pneumonia adquirida no hospital, e dentro da UTI, né, então o time point era durante a internação na UTI. Então o desenho do estudo foi um estudo de corte, retrospectivo e unicêntrico. Esses pacientes, eles eram submetidos a um protocolo de mobilização precoce, que já acontecia naquela UTI. Esse protocolo, ele era um protocolo progressivo, dividido em 6 fases, e que era guiado por marcos de mobilidade, né? E os pacientes, eles eram submetidos a uma triagem diária para saber se eles podiam ser mobilizados e qual o nível de mobilidade que eles deveriam ser expostos, né? Então, lá na UTI eles tinham essa ficha aqui, onde eles tinham aqui qual era o paciente, qual era o dia de internação desse paciente, e aí eles marcavam qual era o máximo de mobilidade atingido naquele dia. Então, ó, esse paciente, por exemplo, no dia 1, mobilidade 0, no dia 2, mobilidade 4, no dia 3, mobilidade 0, no dia 4, mobilidade 5 e assim por diante. Isso era feito diariamente, então você tinha o máximo de mobilidade diário aqui, e embaixo eles faziam a média, né? Então, eram os dias anteriores. Então, ó, dia 1 e dia 2, dividido por 2, obviamente, você tinha a média de mais alto nível de mobilidade no terceiro dia. Para saber no quarto dia, eram os 3 dias anteriores. Para saber no quinto dia, eram os 4 dias anteriores. Então, aqui nesse estudo, essa média diária de mobilização é que foi usada como o parâmetro para se associar ao desenvolvimento de pneumonia. E aí o protocolo de mobilidade deles, então tinha essas 6 fases aqui, né? Que era o paciente que não recebia fisioterapia, o paciente que fazia exercícios terapêuticos no leito, paciente que fazia mobilização no leito, paciente que fazia treino de transferência, né? Ou seja, ia para a poltrona, ia ao banheiro, fazia outras transferências. No 4, ele já fazia, né, o treino de marcha com menos que 50% do esforço do paciente, ou seja, ele precisava da ajuda aí, provavelmente de 2 ou mais pessoas.
com 75% do esforço do paciente, ele precisava ir pelo menos de dispositivo assistivo em uma pessoa, e com 100% do esforço era o paciente que fazia isso de maneira independente. Então, eles colocaram aqui, né, a baseline, a tabela 1, né, que tem as características de baseline dos indivíduos, entre os indivíduos que desenvolveram a pneumonia hospitalar ou associada à ventilação e os pacientes que não desenvolveram. Então, a gente vê que não tem diferença de idade. No grupo que desenvolveu pneumonia, tinham mais indivíduos do sexo masculino quando comparados ao grupo que não desenvolveu a pneumonia. Não teve diferença, né, quanto à cor do paciente, a raça, né, do paciente, como eles descrevem aqui. Número de comorbidades, com relação ao APACHE também não teve diferença, ou seja, a gravidade. Com relação ao status, se o paciente conseguia andar, né, no baseline, né, antes da internação também não teve diferença. E se precisava de ventilação mecânica também não teve diferença, ó, 29% versus 28%. E aí ele estudou aqui, né, quais seriam os fatores preditores, então ele fez uma análise estatística, né, com cálculo bayesiano, e ele viu aqui, ó, que a necessidade de ventilação nos dias anteriores aumentava o risco do paciente ter pneumonia em 70%, né, um hazard ratio aqui, ó, de 1,7, só que o intervalo de confiança é muito grande, né, inclusive aqui passando pelo 1. Então isso mostra que isso estatisticamente não é significante, mas a gente vê que estar sob ventilação parece aumentar o risco do paciente desenvolver pneumonia. E a gente sabe isso, né? Invadir o paciente, né, com um tubo, por exemplo, aumenta o risco de alguma infecção pulmonar. Com relação se o paciente era capaz de andar ou não no baseline, isso parece ter um fator protetor, porque desvia aqui para a esquerda, né, um hazard ratio de 0,67, mas de novo o intervalo de confiança aqui é muito grande aqui, né, atravessa mais lá para o outro lado, então não tem interferência se o paciente conseguir andar ou não antes da internação. O APACHE, né, a gravidade do paciente não teve diferença, a idade aqui na análise não teve diferença. O único fator que se mostrou preditor, né, que teve uma relação aí com o desenvolvimento da pneumonia, foi o nível de mobilidade que esses pacientes atingiam. Então a gente vê aqui que deu um hazard ratio aqui, ó, de 0,6, com intervalo de confiança aqui, né, relativamente pequeno, que não atravessava a linha do 1. Então mostra que o paciente, quanto maior o nível de mobilidade que ele atingia, né, para cada nível adicional, diminuía a chance dele ter pneumonia em 40%. Então, olha a importância de manter os nossos doentes ativos para evitar pneumonia associada à ventilação e pneumonia adquirida no hospital. Então, a gente sempre reforça, eu sempre falo para vocês, a mobilização é a melhor fisioterapia respiratória que você pode prover para o seu paciente, é o melhor meio de prevenir perdas funcionais e evitar infecções como, por exemplo, a pneumonia, né? Conclusão. Este estudo encontrou, então, uma associação protetora entre a média diária do nível mais alto de mobilidade alcançado durante a fisioterapia e a incidência de pneumonia adquirida no hospital ou pneumonia associada à ventilação entre pacientes de UTI que participavam de um programa de mobilidade progressiva. Essa associação protetora sugere que a mobilização progressiva pode ser uma nova estratégia para mitigar o risco de pneumonia adquirida no hospital ou associada à ventilação durante uma internação na UTI. É isso aí que eu acabei de falar para vocês, né? Então, não esqueçam, é importante mobilizar o paciente de vocês. Não adianta respirar fundo, tem que mobilizar, tem que tirar esse cara da cama e quanto mais alto o nível de mobilidade que o paciente atinge, menor o risco dele ter pneumonia. Então, já deixa o joinha antes de sair desse vídeo. Não esquece de compartilhar também, clicando na setinha aqui embaixo, mandando direto lá nos seus grupos. Comenta aí o que você achou. É parecido com o que você vê aí no dia a dia de vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!